Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Eu estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso, e vocês foram me visitar. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando é que nós te vimos com fome e demos de comer? Ou quando nós te vimos com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando nós te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizeram a alguns desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, e vocês não me deram de beber. Eu fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Eu necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Eu estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo ou preso e não te servimos? Ele responderá: em verdade lhes digo que tudo que vocês não fizeram a alguns desses meus pequenos, também não fizeram a mim. Então estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Essa parábola faz parte de um bloco que é extremamente importante para a teologia cristã. Extremamente importante. Os seus capítulos aí de 25 e principalmente também o seu capítulo anterior, o capítulo 24, existem muitas interpretações. Existem uma infinidade de comentários a respeito disso. Na verdade, essa parábola aí não começa no capítulo 25. Ela começa, na verdade, no seu capítulo 24. E se você virar uma página aí das suas escrituras sagradas e passar o olho assim, ó, por cima do seu capítulo 24, você vai ver que, inclusive, às vezes pode ter até um título, dependendo da sua tradução, como o capítulo do juízo final. Esse aí é o capítulo do fim da era, é o fim dos tempos, é o capítulo do fim do mundo. E se você for ao capítulo 24 e dar uma passadinha assim, ó, só dá de cima a baixo, você vai ver que tem perseguições, você vai ver que tem falsos mestres, tem guerras, tem fugas de cidade, tem destruição da cidade, tem um sofrimento local aí, tem um juízo histórico acontecendo, e tudo isso daí se cumpre no ano 70 depois de Jesus Cristo de Nazaré. Tudo isso que está escrito no capítulo 24 é cumprido no ano 70, com a destruição de Jerusalém pelo Império Romano. Tudo isso. Quando Jesus está contando essa história, ele está ali por volta ali dos seus 30 anos 30. 40 anos depois, Jerusalém vai ser destruída pelo Império Romano. Fato histórico, inclusive. Às vezes não narrado na Bíblia, pela leitura de alguns, mas aconteceu, realmente, faz parte da história. E tudo isso aqui está cumprido. Então me parece aqui que Jesus não está falando sobre o fim do mundo, propriamente dito, esse mundo que nós conhecemos. Mas é bem claro que ele está falando sobre o fim de um mundo. Um mundo de templo, um mundo de religião de sacrifícios, um mundo onde a gente tem as mediações assim religiosas de uma forma centralizada, aonde fica aqui entre os sacerdotes, o levita, o templo, mais sacrifícios para chegar mais próximos de Deus. Então não me parece que é o fim do mundo, mas é um fim de mundo de religião de sacrifícios, porque principalmente para o judeu do primeiro século, o templo é um sinal da presença de Deus. Onde é que Deus está? Onde é que é a casa de Deus? No templo.
É lá que Deus se manifesta, é lá que Deus está. A presença de Deus enche aquele lugar. A identidade nacional do povo judeu está atrelada ao templo. A espiritualidade do povo judeu acontece naquela estrutura do templo, naquela estrutura religiosa de sacerdotes, levitas, os aparatos do templo, os utensílios do templo, toda a simbologia do templo, tudo está em volta daquilo ali. E quando você vai ao seu capítulo 24, se você está aí, Jesus olha para tudo isso daí, olha o seu versículo 2 e ele diz o quê? Vocês estão vendo tudo isso daí? Vai cair. Vai ser destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada isso daí. Lembrando, isso daqui é um outro episódio, hein? Isso aqui não é o episódio de João. João também, Jesus tinha ido ao templo e ele falou assim, eu vou derrubar e vou reedificar outro em 3 dias. Lá era outra coisa, lá era Espírito Santo, lá que Jesus estava falando. E João tem o cuidado de explicar pra gente isso lá. Agora aqui, no seu capítulo 24 de Mateus, versículo 2, é um outro episódio. Jesus já está caminhando para a sua morte já. Dali Jesus já vai ir para sua crucificação, para seu sepultamento e a sua ressurreição. Então ali no Monte dos Oliveiras, os discípulos estão ouvindo isso que Jesus está falando, que Jesus vai destruir o templo, que vai cair o templo, que vai destruir toda aquela religião, tudo aquilo ali que foi montado. Eles olham para Jesus e dizem no versículo 3, quando é que isso aí vai acontecer? Qual é o sinal aí da tua vinda e dos fins dos tempos? E aí Jesus começa a dizer ainda o que é que vai acontecer. E ele começa a narrar de uma forma profética como é que Jerusalém vai ser destruída pelo Império Romano. E aí no seu versículo 34, Jesus responde a pergunta dos discípulos. Ele diz assim, não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, vocês vão ver isso daí acontecendo. Jesus está conversando com seus discípulos. Os estudiosos dizem que os discípulos, quando começaram a seguir Jesus, eles eram adolescentes. Jesus tinha por volta dos seus 30 anos, quando inicia o seu ministério, morre ali mais ou menos 3 anos depois, mas os discípulos são 14, 15, 16 anos de idade, são meninos que estão começando nas suas profissões, estão começando a trabalhar. João, por exemplo, quando escreveu o Apocalipse, ele está na ilha de Patmos, os estudiosos dizem que ele tinha por volta de 90, quase 100 anos. Então os discípulos viram tudo isso acontecendo. Nos anos 70, os discípulos estão com 80, 90 anos, os que ainda estão vivos, né? E eles veem a destruição. Eles veem, não vai passar essa geração. Então Jesus está falando isso no ano 30, 40 anos depois, Jerusalém é destruída. E diz ainda no versículo 36, Jesus diz assim, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Quando eu observo esse contexto aqui, eu começo a perceber que Jesus não está obcecado pelo fim do mundo. Parece que isso é uma coisa que está mais dentro de nós, no coração dos discípulos. Parece que isso daqui é uma curiosidade nossa. A gente quer saber quando é que vai acontecer as coisas, quando é que tudo isso aqui vai acabar, quando é que tudo isso daqui vai ser destruído. Os discípulos, a preocupação deles é assim, como é que isso aí vai terminar? Diz pra gente o sinal, qual é a hora? Quando vai acontecer? Por que vai acontecer? Fala pra gente, Jesus. Qual é o momento? O que a gente precisa fazer? Qual é a data? E a fala de Jesus é, quem são vocês enquanto isso não acontece? Eu não sei se você está percebendo, quando Jesus vai, depois você lê o seu capítulo 24, você vai perceber que enquanto os discípulos estão lá com o olhar no futuro, Jesus está falando assim, olha, quanto dia e a hora eu não sei, mas agora enquanto isso não acontece, que tipo de gente você é? Quando o templo não existir mais, qual é o tipo de cidadão que você se tornou? Qual é o tipo de ser humano que você se tornou enquanto tudo isso daqui não rui, não cai? Enquanto tudo isso daqui não acaba, quanto ao dia, a hora, eu não sei. Somente o meu Pai sabe. Mas você pode fazer alguma coisa agora, enquanto o templo ainda está existindo. Você pode escolher qual é o tipo de ser humano agora que você quer ser. Talvez hoje o que Jesus diria pra gente assim é, quem são vocês além do culto? Quem são vocês além dessas 2 horas aqui? Qual é o seu tipo de religião quando dá meio-dia e você vai embora para casa? Quando a família em Cristo não existir mais, qual é o seu tipo de religião? Quando o templo cair aqui, qual é a religião que vocês vivem quando o culto acaba? Enquanto os discípulos estão preocupados com informações acerca do futuro,
Jesus está chamando eles a uma responsabilidade no presente. Enquanto o pensamento é o que vai acontecer lá, Jesus está dizendo quem são vocês agora, enquanto esse dia lá não chega. Capítulo 24 está falando sobre o fim de um mundo de templo, um fim de um mundo de religião de sacrifícios, o fim de um mundo de uma mediação que é centralizada na vida da religião, do sacerdote. E o capítulo 25 vão ter 3 parábolas. E essas 3 parábolas aí estão falando sobre as pessoas que vivem neste novo mundo aqui, onde elas são o templo do Espírito Santo, onde elas são o sacrifício vivo, onde Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus, o Cristo, o homem, ele é o único mediador, e não mais a religião. E esse novo mundo tem nome, chama-se Reino de Deus. Se você for ao capítulo 25 e ver o seu versículo de número 1, você vai ver que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E Jesus vai contar uma parábola. Sobre o que é que Jesus está falando? Reino de Deus. Se você observar agora o seu versículo 14, está lá: o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu de viagem. Sobre o quê? Reino de Deus. O versículo 34 que nós lemos: recebam como herança o reino que foi preparado desde a criação do mundo, porque o templo virou gente. Deus mudou radicalmente de endereço. Deus mudou drasticamente de endereços. E se isso aqui é uma realidade concreta, se isso daqui é uma verdade possível, isso significa que é hora da gente parar de procurar Deus somente no culto e começar a percebê-lo e observá-lo na vida comum e experimentá-lo lá fora, não só dentro da nossa experiência religiosa, porque durante muito tempo a religião de Israel não formou pessoas, não cuidava das pessoas. Na verdade mesmo, ela só determinava funções, cargos, liturgias, rituais, mas as pessoas mesmos não eram formadas. Eles formavam sacerdotes, eles formavam levitas, eles formavam ali, se preocupavam com os aparatos do templo, com aquela religião centralizada. Nós tínhamos os fariseus, nós tínhamos os mestres da lei, os escribas. Durante muito tempo a religião de Israel estava preocupada com o seu ritual, com a sua liturgia, em definir os acessos ao sagrado. Eu não estou dizendo que a religião de Israel era uma religião sem Deus, longe disso. Mas é uma religião que organizou Deus à sua maneira. E quando a gente cria uma religião que vai organizando Deus à nossa maneira, isso se torna muito perigoso, porque a gente começa a definir onde é que Deus pode e onde é que Deus não pode se manifestar. A gente começa a definir com quem Deus pode e com quem ele não pode sentar. Com quem Deus pode e com quem ele não pode conversar. A gente quer definir com quem Deus pode ou não pode tocar. A gente começa a definir o que agrada e o que não agrada a Deus. Onde é que Deus se manifesta, se é poder de Deus, se não é poder de Deus. Eu começo a trazer Deus para cá. Aos poucos, essa religião ela começa a controlar você. Aos poucos, ela vai definindo quais são as decisões que você precisa tomar. Com quem é que você deve casar, se é de Deus ou se não é de Deus, se é tempo, se não é tempo. Se pode, se não pode, como é que veste, como é que fala, como é que se porta. Ela começa a definir para você o acesso, o discurso. Se Deus aceitou, se Deus não aceitou o perdão. A religião de Israel, por exemplo, quando os sacerdotes faziam os sacrifícios, eles faziam de manhã e de tarde. Quando a fumaça subia, era sinal que Deus tinha aceitado o sacrifício. Mas se a fumaça não subisse, era sinal de que Deus estava meio melindroso com a gente, Deus estava meio bravo com a gente. E aí o que significa? A gente precisa aumentar o aporte. Você precisa dar um sacrifício melhor. Só uma galinha não está resolvendo. Você precisa dar um pato aí. Precisa dar um boi. Precisa aumentar. Compre aqui. Ó, aqui, ó, o tanto de galinha que a gente tem. Ó, o tanto de pato que a gente tem. Ó, o tanto de cordeiro que a gente tem aqui. Ó, ó, isso aqui é muito bom, hein? Esse aqui Deus aceita. Compre aqui. E aos poucos, essa religião vai controlando, na verdade, a sua vida, a sua experiência espiritual. Vai decidindo tudo por você. E seria maravilhoso se a gente lesse o capítulo 24 e dissesse para Jesus assim: graças a Deus, está cumprido. Tudo o que o Senhor disse acabou lá nos anos 70.
Acabou com a destruição do templo, mas na verdade não. Não ficou lá com o Velho Testamento. Na verdade está vindo para o Novo Testamento. Não morreu lá. Continuou, porque hoje a gente tem dentro do cristianismo quase o mesmo tipo de religião. Os movimentos ainda, eles continuam definindo membros, cargos, ministérios, os sacerdotes, os levitas agora estão modernos, agora, equipamento de última geração, é telão, é um monte de coisa. Os sacerdotes sabem tudo, são especialistas em Deus. Já escutou algum pastor falar que não sabe? Não, o pastor sempre sabe todas as respostas. Ele sabe qual é a hora de você chegar, como é que você veste, com quem você anda, o que você tem que fazer no seu casamento, resolve tudo. O pastor é um guru gospel hoje. Ele resolve todas as suas situações. O que você precisa acerca do seu futuro, a gente revela para você. Seria muito bom que a gente falasse assim, Jesus, isso daqui que você falou, capítulo 24, está cumprido. 25 aqui, isso aqui, tudo ficou lá, mas na verdade agora dentro do cristianismo a gente tem isso. A gente tem as pessoas que elas sabem como ativar Deus, liberar uma palavra para você, entendeu? Uma palavra de Deus para você. Sabe como é que elas ativam Deus na sua vida? Elas sabem trazer Deus aqui, ó, nesse lugar. Vou trazer Deus aqui através da oração, através do louvor, através da parábola. Eu falo, fique aqui, Deus está aqui nesse lugar aqui. Eles sabem exatamente como que eles têm que fazer isso. Eles garantem, eles determinam o favor de Deus. E seria muito bom que a gente dissesse assim, amém, Jesus, está cumprido. No ano 70 isso acabou, mas na verdade não. É um movimento que sabe sobre Jesus, é um movimento que fala sobre Jesus, é um movimento que conversa com Jesus, que ora para Jesus, que canta para Jesus, mas não reconhece Jesus, porque Deus mudou drasticamente de endereço. O templo virou gente. Eu não estou dizendo para você que Deus rejeita o templo, que Deus rejeita este espaço aqui, o nosso culto. Eu não consigo imaginar o tipo de ser humano que eu seria sem igrejas reunidas em espaços como esse. Mas eu também não posso ser hipócrita e dizer que isso daqui é obra de Deus e foi Deus que mandou a gente construir tudo isso daqui. Eu não posso falar para você, dar uma grana aqui, porque isso aqui é projeto de Deus. Não, isso aqui é a nossa conveniência. Por que a gente tem tudo o que a gente tem? Porque eu não quero receber você na minha casa todo domingo. Você não quer receber as pessoas na sua casa todo domingo. Imagina você ter que abrir sua casa todo domingo para você ficar reunindo com os crentes? Não dá. Então a gente coloca isso daqui como uma conveniência. Não é um projeto de Deus. Ah, Deus se manifesta aqui? Claro. Ele não é contra isso. Inclusive, quando fizeram um templo, não foi ideia dele, mas ele não foi contra. Ele pegou e falou, vou fazer um templo, Davi falou. Ele falou, mas eu não pedi templo. Eu queria o tabernáculo. Vocês que querem inventar templo. Tá ok, mas eu vou assimilar. E Deus se manifestou lá no templo. E de fato houve experiências de Deus lá. Mas isso aqui é a nossa conveniência. E eu não consigo imaginar a minha vida sem que pessoas tivessem se juntado e falado assim, vamos se reunir nesse lugar, vamos juntar aqui a comunidade do Cristo ressurrecto, vamos aprender a palavra de Deus aqui, vamos estudar, vamos cantar, vamos tocar aqui, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu não consigo, eu seria assim um sujeito pior, 1000 vezes pior do que eu sou. Então a igreja, sim, de fato, essa estrutura que nós temos aqui é para nossa conveniência, mas de fato, sim, Deus se manifesta. Deus se manifesta muito, não só aqui. Ao longo da semana, com as pessoas que a gente conversa, às vezes com as conversas que a gente tem com a escola, com conversas que a gente tem com gente na rua, com gente que está andando lá no seu trabalho, Deus vai se manifestando. O que eu estou querendo dizer para você é que o templo, o nosso espaço de religião, ele não detém a exclusividade da manifestação de Deus. E isso é óbvio para você, mas parece que não é óbvio para algumas pessoas. Jesus, ele não condenou aí os bodes dessa parábola, se você observar aí os seus versículos, por ignorância teológica. Não é isso. Eles são religiosos. Eles sabem sobre Deus. Eles falam sobre Deus. Eles comentam sobre Deus. Oram para Deus. Eles não disseram assim, nós nunca te conhecemos, Jesus. O que eles disseram? Quando foi que nós te vimos? São pessoas especialistas em procurar Deus no lugar certo, da forma correta. Fala do jeito certo, fala que nem crente, se veste que nem crente, se porta como crente, sabe usar a linguagem correta aqui, mas não procuram Deus no corpo ferido. Não procuram Deus, não conseguem enxergar Deus nos pobres, nos doentes, nos caídos à beira do caminho, não conseguem enxergar Deus no pobre do Lázaro que está à porta de casa, com aquele rico indiferente, não conseguem enxergar Deus e ver Deus no que está com sede, no que está com fome, no que está sendo injustiçado, não conseguem enxergar lá.
A gente vem falando sobre as outras parábolas, né? E se você quisesse fazer um paralelo com a parábola do bom samaritano, que a gente tem para nós quem? Quem é o bom samaritano? Quem é o bom samaritano da parábola? Jesus, né? A interpretação mais usual. Por quê? Porque Jesus, ele parou, ele cuidou da gente, ele limpou nossas feridas e ele ajudou a gente, nos levou para uma hospedaria que é a igreja e nós estamos sendo cuidados, disse que vai pagar tudo. É lindo, é maravilhoso. Só que esse título aí de O Bom Samaritano foi colocado depois. Se você observar bem mesmo na parábola, Jesus está onde? No chão, caído. Quem é ultrajado, injustiçado? Quem foi o sacerdote, o levita, representantes de uma religião que passou por Jesus e deixou ele lá? Mas quem foi o samaritano, que também é um religioso, diga-se de passagem, que não gostava do povo judeu, mas decidiu parar? Jesus não gostava dos samaritanos, os samaritanos não gostavam de Jesus? Jesus não ia lá para Samaria e falava assim, eu vou ficar aqui com essa galera. Ó, os discípulos assim odiavam Jesus querendo ficar lá com os samaritanos. Mas ele falou, não, vou ficar aqui porque eles me acolhem. Eles me socorrem quando eu estou caído. Isso é um grande assim plot twist, né, que chama, né? Assim, de virada do bom samaritano. Se você quisesse fazer pegar um pouquinho do que a gente aprendeu na semana passada e colocar aqui. Jesus é o que está caído. Ele é o pobre. Ele é o que está com fome. Ele é o que está com sede. Ele é o que está sendo injustiçado. Ele é o que está tendo o direito dele aviltado. É ele que está caído ali. Porque o reino de Deus não forma especialistas em religião, pessoal. O reino de Deus forma gente sensível. Gente sensível à dor, gente sensível às injustiças, gente sensíveis à fome, à sede, a essas pessoas que não têm o que vestir. O reino de Deus forma gente sensível à exclusão. É esse o tipo de gente, é esse o tipo de ser humano que o reino de Deus vai formando dentro da gente. Se você observar as ovelhas da parábola, elas não sabiam que estavam fazendo algo espiritual. Elas não sabiam. Elas só estavam amando as pessoas. Elas não estavam dentro de uma igreja e servindo a estrutura religiosa. Não, elas só estavam sendo movidas pelo espírito do amor a fazer justiça no mundo. Era isso que elas estavam fazendo. E Jesus disse o quê? Era a mim que vocês estavam fazendo, porque eu era o caído, eu era o que estava com fome, eu era o que estava com sede, eu era o que estava sendo injustiçado, era eu que estava nu e vocês me vestiram, era eu naquele momento ali. Mateus capítulo 26 é assim um dos textos mais integrais do seu Novo Testamento. Fome é fome, sede é sede. Aqui a doença é doença, prisão é prisão, porque o reino de Deus não é um reino de ideias, de conceitos, de teologias, de filosofias. O reino de Deus é um reino que dá valor à dignidade humana. Gente é gente para Deus, gente importa, vida importa para Deus. O reino de Deus forma gente, pessoas, não apenas as nossas crenças, porque o templo virou gente e Deus mudou drasticamente de endereço. Mas e o fim? E o juízo final? E todo esse castigo eterno aqui? Ele é o que vai revelar que tipo de gente você se tornou. Porque o juízo final, ele não é somente uma condenação, um dia de revelação. Na verdade mesmo, é um dia de constatação do tipo de ser humano que você se tornou e que você já escolheu ser há muito tempo. Às vezes a gente olha para o juízo final como se fosse assim um dia de surpresas. A gente vai andando assim, meio que pisando em ovos, achando assim, será que eu estou agradando Deus ou será que eu não estou agradando Deus? E aí lá um dia a gente vai na esperança de Deus falar assim, fez certo, pode entrar. E a gente morre de medo de a gente chegar lá na porta e dizer, estava tudo errado, hein? Vocês aí cristãos estavam errados, o certo era o Islã, não era vocês não. O judaísmo que estava certo, vocês rejeitaram, inventaram outra religião, olha aí. A gente morre de medo. Na verdade é uma constatação da vida que a gente escolheu. Se eu escolhi a vida do fogo e do castigo eterno, eu já estou vivendo isso. Se eu escolhi o caminho da vida eterna, eu já estou vivendo isso. Porque vida eterna não é uma promessa lá do futuro somente. Jesus é a ressurreição e a vida. E ele veio para dar vida e vida em abundância. A vida já começou, a vida eterna já começou. O reino de Deus não é uma promessa lá do futuro. Não, o reino de Deus já está aqui. Nós já estamos vivendo a promessa. Não tem promessa para alcançar. Nós já estamos vivendo agora. E é agora que a gente pode escolher qual é o tipo de ser humano que a gente vai revelar no dia. Qual é o tipo de constatação você vai ter no juízo final? Qual é o tipo de ser humano que vai chegar lá diante de Deus? Será que nós vamos olhar e falar assim, e aí, você é o do cara do castigo eterno ou você é o cara aí da vida eterna? Quem foi você?
Mas como é que vai ser lá no final? Não importa. O que importa é quem você vai ser agora. Que tipo de gente você vai ser agora? Porque quanto dia e a hora, não sei não. Só meu Pai. Enquanto isso, assuma a sua responsabilidade perante os que estão caídos. Assuma a sua responsabilidade com os que têm fome, com os que têm sede, com os que não têm o que vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que são essas coisas? Comida, bebida, vestimenta. Mateus capítulo 6. Leia o capítulo todo. Não é todas as coisas que você quiser. É todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Está escrito antes. Os versículos antes está escrito comida, bebida e o que vestir. Isso é essencial à vida. Isso é que traz dignidade humana para nós. É isso que nos confere filhos e filhas de Deus. Jesus não é a favor que todo mundo assim tenha igual. Ele é a favor que não falte para ninguém. Esse é o nosso papel e a nossa forma de combater as injustiças do mundo. No fim das contas aqui, me parece que Jesus está ensinando para os seus discípulos uma coisa. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, preparem-se, estejam prontos, fiquem atentos, para quando tudo isso daqui que vocês assim estão vendo, ó, essas coisas que vocês conhecem, preparem-se para o dia em que elas não existirão mais. Prepare-se para os dias em que tudo aquilo que você conhece vai deixar de existir. Quando o templo cair, quando a religião não der mais conta, porque a religião não dá conta, quando o César chegar e começar a destruir a cidade, começar a destruir a economia, começar a destruir a esperança do povo, começar assim a aviltar o direito das pessoas, acabar com a dignidade das pessoas. Quando a religião ela não mais se preocupar com os que têm fome, com os que estão caídos à beira do caminho, com os Lázaros que estão caídos à beira do caminho, com os que estão com sede, com os que não têm roupa, quando a religião parar de se preocupar com os injustiçados, mas agora o poder dela, o que ela se preocupa agora é com seu dinheiro, com a sua fama, com seu prestígio, esteja preparado para esse dia, porque eles vão dizer que isso daí é em nome de Deus. Então vocês fiquem preparados para esse tipo de reação que vai ter no mundo. Onde é que vocês vão achar o reino de Deus? Porque esse mundo aqui que vocês estão vendo vai ser destruído. Mas o reino de Deus, ele vai subsistir, ele vai continuar. Ele vai passar por tudo e por todos. E de fato aconteceu. O Império Romano passou. Mas o reino de Deus prevalece até hoje, porque o reino de Deus é um reino eterno. Então, quando a religião não mais alcançar os injustiçados e ela começar agora a se preocupar com poder, prestígio, fama e dinheiro e dizer que isso aí é em nome de Jesus, quando você se deparar assim, com tanta injustiça, qual é o tipo de gente que você vai ser? Você vai escolher um César para você ficar militando ou você vai se levantar e combater as injustiças que estão acontecendo no mundo? Porque eu sei que você é capaz de ficar postando coisas no Instagram. O que Jesus quer saber é se você é capaz de dividir o seu prato de comida. Se você é capaz de chegar na sua casa e pegar aquele seu guarda-roupa que tem um monte de coisa lá que você não usa e doar para as pessoas que precisam. É isso que eu quero saber. Que você combate aí as injustiças do mundo com publicações que ninguém liga, isso eu sei. Mas agora eu quero saber se você dá água para quem tem sede. Eu quero saber se você, no seu ambiente que você vive, você consegue combater as injustiças do mundo. Quando Jesus está concluindo esse versículo, esse Mateus capítulo 25, ele mostra pra gente que o reino de Deus não depende de poder, de dinheiro, de fama, de prestígio, mas na verdade o reino de Deus depende de gente. E gente que cuida de gente. Gente que dá valor à vida, porque o reino de Deus é um valor à vida. É um reino que dá valor à vida, à dignidade humana. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa forma de combater as injustiças presentes no mundo. E eu espero que isso esteja dentro do seu coração, da sua mente, do seu viver. Olhe para as pessoas que estão caídas à beira do caminho, porque é lá que Jesus está.